Olá amigos, bem-vindos a mais um estudo no canal Insight Teológico e hoje estamos continuando a série dos supostos versículos bíblicos, de supostos textos que são tidos como versículos bíblicos, mas que não estão na Bíblia Sagrada. Se você quer conhecer os 10 primeiros textos, assista aos 2 vídeos anteriores e hoje nós vamos partir para mais 5 textos que são tidos por muitos como versículos bíblicos, mas que não estão na Bíblia Sagrada. Essa é a série mais longa que você vai ver na internet, de supostos textos bíblicos que definitivamente não estão na Bíblia Sagrada. O texto número 11. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Eu ouvi esse texto na escola, quando eu era criança ainda estudava, e eu tinha uma professora religiosa e ela citou esse texto, dizendo que está escrito na Bíblia que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E quando eu cresci, eu comecei a estudar mais a Bíblia e eu percebi que esse texto também não estava na Bíblia. É claro que Deus está no controle de todas as coisas, mas não há um versículo bíblico dizendo que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Lucas capítulo 21, versículo 17 e 18. Não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Mateus capítulo 10, versículo 29. Embora a Bíblia apresenta versículos parecidos e até que reflete essa ideia, não há o texto dizendo que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Há versículos parecidos, mas esse texto não está na Bíblia. O texto número 12. Vinde a mim como estás. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu frequentava a igreja. E em determinadas ocasiões, às vezes não tinha uma roupa apropriada para ir ao culto. Eu me sentia mal porque eu via as pessoas todas vestidas ali de uma maneira, de uma forma social, padrão, e nem sempre eu tinha disponível esse tipo de roupa. E eu via muitas pessoas dizendo, na Bíblia está escrito, vinde a mim como estás. E eles usavam isso aí para incentivar as pessoas a ir para a igreja do jeito que ela tivesse. Outras pessoas usam esse versículo, ou esse suposto versículo, para dizer que você pode ir para a igreja de qualquer jeito, independente de uma transformação moral, uma transformação de caráter. Certa jovem levava uma vida imoral e ela frequentava a igreja. E quando alguém repreendia ela pelas atitudes dela, ela citava esse suposto versículo dizendo, na Bíblia está escrito, vinde a mim como estás. Então ela não precisava mudar para buscar a Deus, ela podia ir como estava. Mas será que esse versículo também está na Bíblia? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vemos nesses textos bíblicos que Jesus ele até ensina que nós devemos ir a Ele da maneira como estamos. Mas Ele faz no sentido das pessoas estarem cansadas da vida de pecado que elas levam. Então Ele aceita você como você está, mas Ele não deixa você como você está. Ele transforma a sua vida. Então o versículo, vinde a mim como estás, não existe na Bíblia. Existem 2 versículos parecidos, que transmitem ideias parecidas, mas esse versículo, vinde a mim como estás, é um versículo imaginário. É igual tem amigo imaginário, aí tem versículos imaginários também. Então esse versículo, vinde a mim como estás, não existe na Bíblia Sagrada. O 13º versículo. A voz do povo é a voz de Deus. Muito citado no meio religioso, inclusive fora também do meio religioso, como se fosse um texto bíblico, mas esse é um outro texto que também não está na Bíblia. Além de não estar na Bíblia, essa frase ela é uma heresia. Por quê? Quem foi que incentivou a condenar a Jesus?
o próprio povo clamava: crucifica-o, crucifica-o. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Embora essa frase, a voz do povo é a voz de Deus, já era conhecida dos antigos gregos, é apenas um ditado popular. Na antiga Grécia, entre os pagãos, os antigos gregos consultavam os deuses e depois saíam às ruas para ouvir o que as pessoas estavam conversando. E ali, no meio das conversas do dia a dia, eles procuravam a resposta daquilo que eles buscaram de seus deuses. Então entendiam que a voz do povo é a voz de Deus. Mas é uma frase herética, de origem pagã, e que não está na Bíblia. O 14º suposto versículo bíblico. Até 1000 chegará, porém de 2000 não passará. Popularmente, essa frase ela é atribuída a Jesus Cristo, em referência a Apocalipse capítulo 20, sobre o milênio. Mas o livro do Apocalipse, no capítulo 20, ele não trata de datas, ele trata de um período de 1000 anos após a segunda vinda. Então a frase, até 1000 chegará, mas de 2000 não passará, é apenas uma crendice, um ditado popular, mas que também não se encontra em parte alguma da Bíblia Sagrada. O 15º texto. Trabalhai todos os dias, para não seres pesado a vosso irmão. Esse texto, ele é muito citado para combater apologeticamente os cristãos que observam o sábado do 4º mandamento. Então citam esse texto, ou esse suposto texto, para dizer que a Bíblia ordena os cristãos a trabalhar todos os dias para não ser pesado a ninguém. Mas além de incoerente, essa frase também não é bíblica. Primeiro, que a pessoa pode trabalhar 3 ou 4 dias por semana e ganhar o suficiente para se manter. Não é a quantidade de tempo que a pessoa trabalha que faz com que ela consiga se manter, mas a sua renda e a maneira dela economizar e investir o seu dinheiro. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga. De noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8. Então o que Paulo fala não é que o cristão deve trabalhar todos os dias, mas trabalhar para não ser pesado a ninguém. Então é isso que o apóstolo está falando. Então o apóstolo não está falando que você tem que trabalhar todos os dias, mas que você tem que trabalhar para se manter. Então não podemos inventar textos bíblicos para defender ideias pessoais. A Bíblia não diz que o cristão ele deve trabalhar todos os dias. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 9 e 10. Então a Bíblia explica que devemos trabalhar durante 6 dias e descansar no 7º dia, dedicando esse dia para fazer o bem ao próximo. Em Mateus capítulo 12, versículo 12, Jesus diz que é lícito fazer o bem aos sábados. Então devemos dedicar um dia para fazer o bem de forma integral. Embora devemos fazer o bem todos os dias, podemos separar um dia para ajudar as pessoas e trabalhar pelo reino de Deus. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então, o que a Bíblia ensina não é que devemos trabalhar todos os dias, mas que devemos viver honestamente do nosso trabalho e não sermos cristãos aproveitadores, cristãos que vivem às custas dos outros, mas trabalhar para se manter e ajudar as pessoas. No tempo do apóstolo Paulo, quando ele transmitiu a ideia de que o cristão deve trabalhar, havia cristãos ociosos, que eles não trabalhavam porque diziam que Jesus já ia voltar. Então, por causa disso, eles não precisariam trabalhar. Mas ao mesmo tempo que eles não queriam trabalhar, eles queriam comer. E faziam isso às custas de outros irmãos. Por isso que Paulo diz que quem não trabalha, também não coma. No próximo estudo, vamos ver mais 5 textos que são citados como versículos bíblicos, mas que também não estão na Bíblia Sagrada. Um abraço e até o nosso próximo encontro.